Este tomate prende. E assim eles chegam a valer 8 vezes o preço de um tomate. 드랑코주 가문은 토마토 사업으로 큰 부를 이뤘습니다. 그리고 남자 주인공인 테투는 토마토 왕자라는 별명을 갖고 동네 여자들을 꼬시며 사치스러운 생활을 즐기고 있었죠. 테투는 곧 다가오는 생일을 맞아 선물로 받고 싶은 비싼 차를 시승해보고 Gente, vocês viram isso? A gente playboyzinho de cidade pequena. Ninguém merece playboy de lugar nenhum. 속도 위반으로 경찰에게 걸리지만 Tá achando o quê? 토마토 왕자라는 이름답게 여경과도 그렇고 그런 사이 아무 일 없이 넘어갑니다. Eu vou te liberar. Você vai ter que me arrumar um Já tá na lista. Vai lá, vai. 토마토 사업으로 큰 부를 이룬 아버지는 Entendeu? Porque esse carro seria o presente perfeito. 테투가 고른 차가 아닌 취업 자리를 생일 선물로 주고 Presente. Ótimo. 비서인 모니크에게 교육을 맡깁니다. 하지만 테투에게 회사 일은 관심밖에 없고 토마토 축제 날 열리는 자신의 생일 파티만 중요했었죠. Meu aniversário na festa do tomate no camarão. 토마토 축제 날 인턴 의사인 파울라와 친구들은 인턴 생활의 스트레스를 풀기 위해 토마토 축제를 즐기고 있었죠. 자신의 생일을 누구보다 즐기고 있던 테투. Boa noite. Qual é o seu nome? Igor. Seu nome não tá aqui, ó. Não tá aí? Seu nome aqui na lista não pode não. Teto! Tá comigo. 자신의 절친 이고르를 위해 이고르가 짝사랑하고 있는 여자와의 자리를 마련해주지만 짝사랑녀는 토마토 왕자인 테투에게만 관심을 보이고 Peraí. Ela é maluca. 이고르는 실망한 마음을 내비치면서 말다툼을 하게 됩니다. Você é o máximo, você vai entender quem você é, de ver essa credencial aqui de príncipe. Foi embora, você vai sentir falta de alguém. Amigo de verdade, você não colocou nenhum Tô na minha lista de amigo porque você é da minha família. Outra coisa. Merda, né? 토마토 축제는 점점 분위기가 고조되고 Pega um tomate limpo, vou ficar revoltado. Desculpa. Achando o quê? Eu achei que tava todo mundo se 동네 건달들이 파울라와 친구들에게 함부로 들이대고 있을 때 파울라를 도우려다 다친 테투는 파울라의 치료를 받게 됩니다. Mas eu quero. Tá com raiva de mim porque eu joguei o tomate. Tô com mais raiva da pessoa que teve essa ideia idiota. Eu vou encontrar você. Ai, meu rosto. Senão não Tá, vai mas parar. 파울라는 토마토 축제가 그저 낭비뿐이라며 좋지 않다는 생각을 하고 그런 그녀에게 테투는 자신이 토마토 왕자라는 정체를 숨기게 되죠. É, imagino. Porque eu tô perdendo muita coisa ficando. Você tá ótimo já, né? Eu vou encontrar você. É, você gosta de andar a cavalo? Encontrar as meninas. Amanhã então? Amanhã eu volto pro Rio. Ah, obrigado, tá? A gente se vê então. Talvez no Rio, né? 테투의 아버지는 자동차를 선물하며 다시 회사에서 일을 배우라고 이야기합니다. 대학 문제로 리우에 가야 했던 이고르를 설득해 파울라가 있는 리우에서 진행하는 드랑코즈 인턴십에 함께 참가하게 되죠. 그렇게 이름을 바꾼 채 테투와 이고르는 리우로 향하게 되고 É um apartamento que meu pai... 테투의 아버지가 쓰던 아파트에서 지내게 됩니다. 축제에서 파울라의 친구의 결혼식 얘기를 들었던 테투는 몰래 결혼식에 참석하는데요. 그때 보인 파울라. 불편하게 들이대는 같은 병원 교수 때문에 난처한 상황인 것 같네요. Você tá meio que vindo conversar. 테투는 자신과 하룻밤을 보낸 여자와 우연히 마주치죠. Dá licença. Preconceito. Muito tempo aqui, senão você fala, tá, minha... 파울라와 다시 만나게 되고 É isso, menino da fazenda. Teto. Super. Mas eu te falei que eu viria pra isso. Tô aqui. Que legal. Admiro. Coisa que vale o sacrifício. Tipo, te encontrar. 눈치 없이 나타난 A 교수. gente tá conversando. 그 상황을 피하기 위해 테투와 키스하는 파울라. Olha aqui. 이제 테투는 파울라에게 계속해서 거짓말을 할 수밖에 없었죠. Pesado. Não, mas a vida é assim. Se você quer chegar em algum A lugar... determinação é a dúvida que você vai... Eu tenho que ir. Entendo. Tchau. 회사에 출근이 시작되는 인턴십. 둘을 알고 있는 모니크를 만나게 되는데 그녀는 갑자기 회사에서 해고 통보를 받고 나가는 길이었죠. 시작되는 인턴십 프로그램. É você? Ah, eu. 자신과 이고르의 바뀐 이름과 신분으로 지금까지와 다른 현실을 마주합니다. Então,
Bora começar. Isso é prática aqui na Trancoso. De tomate pra mim é fácil. Só que tomate é fruta. Qual é o seu nome? É Igor. Eu espero que você entenda mais de café. Por quê? Quero que você dê uma atenção. 바뀐 신분으로 이고르는 느껴보지 못한 관심을 받게 됩니다. Prazer. Calejada a sua mão. Com licença. Ah, Igor! Isso aqui! Nossa. 그래서 생각한 태투는 드람코즈 인턴십으로 정규직이 된 모니크를 찾아가 합격 방법을 물어보게 되죠. Entra aí. 하지만 모니크는 아픈 언니와 그녀의 딸을 책임지면서 여유 없는 생활을 하고 있는데요. E como conseguir a vaga na empresa assim como você fez? Sem privilégio. Não, mas eu preciso me preocupar com coisas um pouquinho. 의사를 찾는다는 말에 파울라를 찾아가는 태투. Você tá precisando de um médico? Bom que te encontrei. Tudo bem? Eu tenho um palpite, mas a gente teria que fazer uns exames. 모니크에게 차를 걸고 내기를 제안합니다. Eu consegui a vaga. Meu carro é seu. Consegui a vaga, porque se eu não conseguir, o carro é do Igor. 파울라는 모니크 언니에게 무료로 검사와 치료를 받을 수 있게 도와줍니다. No hospital, já fazer uma consulta, adiantar algum. Pô, desculpa aí a confusão, tá? Imagina, 그리고 que 이 일을 isso. 계기로 두 사람은 데이트 약속까지 잡습니다. Sai comigo. Tá bom. Tá. Amanhã. É amanhã, garoto. Ué? 내기가 걸린 모니크는 태투를 합격할 수 있도록 도와주고 Deixa de preguiça. Lição número 1. Se você não tem dinheiro e nem indicação, você precisa se antecipar. 다른 사람이 출근 전 미리 회의에 필요한 자료를 준비해 놓지만 Quem mandou você imprimir isso? Um aprendiz não tem que pensar. Por favor, tritura. 그렇게 헛수고를 하고 이고를 보며 참담한 기분을 느낍니다. Eu queria ajudar a pessoa numa parada. Que eu quero sair com a Paula. 기다리던 파울라와의 데이트 날 Presta atenção. Quando você estiver chegando no seu ponto, não dá bobeira. Fica... Caramba! Caramba! Você viu? Vem comigo. Olha, eu acho que se a minha mãe me visse aqui. Porque você tá saindo com pobre. 비록 신분은 숨겼지만 서로의 지난 상황과 속마음을 얘기하며 Eu acho que quando você depende de outra pessoa, você acaba se anulando, sabe? 두 사람이 같은 마음이란 걸 확인합니다. Tem 2 anos vivia em função do meu pai. Será que ela também não se anulou? Sua mãe ficaria muito orgulhosa de ver você se libertar. Vamos nessa casa? 거짓 신분인 태투는 아파트 관리인을 삼촌이라 속이며 그의 집으로 파울라를 초대하고 É aqui que você vai dormir hoje, tá? Tá pesado? Não. Até que você tinha razão. 둘은 깊은 밤을 나눕니다. Estranha essa sensação. Eu não preciso de mais nada. Uma você. Agora você vai ter que. 이고르는 상사인 알라나의 대시를 받고 Então o quê? 그대로 넘어가고 말죠. 그리고 그날 태투와 파울라 역시 관리인의 집을 빌려 데이트를 즐기는데 Agora eu quero ver o que você sabe. 모니크에게서 언니가 아프단 연락을 받게 됩니다. Monique. A irmã dela tá tendo uma crise. Amiga, um pouco mais ali na frente, ó. Não, meu Deus, é convulsão. Pega, segura ela pra ela não se machucar. A gente ainda não sabe o que é, mas segura ele aqui, por favor. Eu? Segura ele que eu faço isso. Segura ele. 할 줄 아는 게 없던 태투는 도움이 되기 위해 최선을 다하죠. Cadê o vulcão? Seu não. Tá melhor, graças a Deus. Bom. 그렇게 아침에 집으로 돌아온 태투. Vou fazer um café pra gente, tá? 알라나는 관리인 아저씨를 회장님으로 Mas eu 착각합니다. fui contratada pra trabalhar pra vocês. Aqui no prédio? 태투는 바뀐 신분을 보고 들이댄 상사와 잠을 잔 이고르에게 화를 내지만 자신도 다를 바 없었죠. Exatamente o que você sempre fez, Teto. Só que agora está do outro lado.
지각한 태투는 자신의 아이디어까지 이고르에게 뺏기게 됩니다. Não tem moral nenhuma pra falar nada, você chegou atrasado. 다른 사람들이 이고르를 대하는 걸 보고 드랑코즈 가문, 토마토 왕자의 이름으로 너무 쉽게 살아온 걸 알게 되죠. 주로 파티를 준비하는 파울라, 그리고 힘든 태투의 유일한 행복이었죠. 두 사람은 그렇게 즐거운 만남을 이어갔고, 하필 아버지가 마련한 투자자들과의 중요한 약속날이 파울라의 졸업 파티 날과 겹치게 되고, 태투와 이고르는 방법을 생각합니다. Então você vai marcar no mesmo hotel, Hotel Fairmont em Copacabana. 관리인 아저씨와 그의 친구들까지 섭외한 이고르. Seu Teodoro? Esse seu Teodoro sou eu. Ele revela. 같은 호텔, 태투도 아버지가 마련한 투자자들과의 저녁 식사가 시작되는데, Gente, cadê o teto, pelo amor de Deus? Eu vou precisar ir no banheiro. 그렇게 옷을 갈아입고 옆에서 진행하는 파울라의 졸업 파티장으로 향합니다. 여전히 파울라에게 작업하는 교수. 그의 술잔에 파울라의 친구가 약을 타는데, Vamos fazer um brinde? Vamos, claro. Vamos. 파티장으로 오던 태투는 자전거와 사고가 나고, 갑작스러운 상황에 교수에게 주려던 약을 탄 술을 태투가 마시게 됩니다. É só um golinho pra engolir o rebordo. Mas que remédio é esse que você me deu? Olha isso. Tô 100%, ó. Te amo. 다시 급하게 투자자들이 있는 호텔로 돌아가고, Caramba, Teto, tava te procurando. É que o banheiro tava ocupado. 모니크가 자신의 인턴십 자리 때문에 해고당한 걸 알게 되죠. 그때 약의 효과가 나타나면서 헛소리를 하는 태투. Tomate, caneta de tomate, é tomate, é tomate, tudo é tomate. Eu preciso atender essa ligação. 다시 정신없이 졸업 파티장으로 달려가는데, Teto, o que aconteceu? Que você tá vestido assim? 약에 취해 태투는 노래를 부르다 다리에 불이 붙고, 약정신에 정신없이 호텔로 돌아가죠. 태투의 정체를 알고 있는 결혼식장에서 우연히 만난 아나가 파티장이 나타나면서 파울라가 태투에 관한 모든 진실을 알게 됩니다. Como assim? 엉망이 된 옷을 갈아입던 태투와 이고르는 아버지에게 들키고 마는데, Teto. Seja lá o que vocês estão fazendo. Tá maluco, pai? Não é nada disso, não. Precisa botar pra mesa. Eu invento a desculpa. Fudeu. Fudeu pra você, Teto. Quem fez sem cabeça, né? 투자자들과의 저녁 식사는 엉망이 되고, 태투의 거짓말을 한 파울라 역시 돌이킬 수 없게 돼버렸죠. Busca na internet pra ver o quanto você é fútil. Isso é ridículo. Paula. Teto. Paula. Não, Teto. Vem. 아버지도 태투에게 큰 실망을 해버립니다. Fazenda lá, eu já sabia que você era irresponsável, mas eu tinha esperança. Mudei sim. Está muito difícil de acreditar, Teto. 파울라와의 오해를 풀기 위해 찾아가 보지만 Volta que eu quero falar com Não, você. Teto. Você tem que me ouvir. Por favor, você tem que... Mas você só mentiu pra mim. Eu menti sobre quem eu era porque eu não sabia quem eu era. Então seja um bom amigo. É o que eu queria, mas agora eu sei. Eu quero nós dois. Eu tô indo embora. Programa de médicos voluntários na Amazônia. 그렇게 떠난다는 그녀를 잡지 못하는 태투. Vambora. 시간이 지나 인턴십 합격자를 발표하는 날, Desculpa. Oi? Lana, vocês ainda não foram apresentar o curso. Não. Vamos começar. 드디어 합격자를 발표하는데, Vários destaques nessa turma, mas infelizmente... Teto! 두 사람은 올라갈 수가 없는 상황이었고, Você. Vai. Igor? 모두가 진실을 알게 돼버립니다. Essa vaga nunca deveria ter existido. Ela foi tirada de uma pessoa que merece muito mais do que ele. Todos os presentes por toda a confusão que eu causei. 그렇게 가볍게 시작한 장난 같은 계획을 해결해야 되는데, Teto! Esse teto. Não sabia que você ia gostar de mim. Ir pro teto. Então você não tá Filho de quem? Eu não tenho um centavo no bolso.
Eu moro com os meus pais. Melhor você ficar quieto. E a gente perdeu, o Igor ganhou. Ganhou porque todo mundo achou que ele ia. Não quero carro. 마지막 해결책으로 테토는 차를 팔아 생긴 돈으로 새로운 계획을 제안합니다. Todo mundo ficar com o carro. Não. Investir. Uma coisa que leva a gente pra algum lugar. 그렇게 4명이서 시작한 새로운 사업은 크게 성공하게 되고 Filhão, sempre acreditei em você. Os dois, né? 축하 파티에 맞춰 파울라가 찾아옵니다. Verdade. Oi? Tudo bem? O morador recebe uma boa renda extra. Olha, teto fresco. Paulo falou que queria te agradecer. Porque isso hoje se eu não tivesse te conhecido. Que isso? Que isso, pai? Foi mal, foi mal. Satisfeita? 그렇게 테토와 파울라가 다시 만나고 토마토 사업의 성공을 보여주며 영화는 끝이 납니다. Me and him were good friends.